E aí, meus amores e minhas amadas, vocês sabem por que tinha tanto preconceito dos judeus com os samaritanos? Bem, isso explica porque no início o reino de Israel era um só, durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Só porque houve um pequeno problema em Salomão. Salomão burlou uma regra muito importante, que é você não poderia se casar com estrangeiros, porque isso poderia corromper a sua fé. Foi exatamente o que Salomão fez. Ele ignorou uma regra muito importante, acabou se casando com várias mulheres, e graças a essas várias mulheres ele conheceu outros deuses e quis adorar outros deuses. Acontece que no final do reinado dele, que ia para Roboão, acabou dando um conflito entre irmãos. Roboão e Jeroboão tiveram uma briga feia aí e acabou dividindo Israel. Roboão ficou com as tribos de Judá e Benjamim, que se tornou o reino de Judá, o reino do sul, e Jeroboão ficou com as outras 10 tribos, as tribos do norte, que passaram a ser chamadas, a unificação delas, de Reino de Israel. E acontece que o Reino de Israel tiveram 20 reis no total, né, depois de Jeroboão. E Reino de Israel é o Reino Norte, certo, gente? Israel não é mais unificado, é o Reino Norte. Acabou tendo 20 reis maus, ou seja, 20 reis que não ouviam a voz de Deus, que pecavam, que idolatravam. E vários profetas passaram tentando avisar de que ele estava errado, tentando avisar que a ira de Deus ia acontecer. Um exemplo desse profeta era Oséias e Amós. Eles tentaram avisar que tinha alguma coisa errada, mas o reino do norte não ouviu. Enquanto isso, no reino do sul, reino de Judá, que é onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo, isso é muito importante, onde ficava o templo era no reino de Judá. O reino do norte não tinha acesso ao templo, porque ele ficava no reino de Judá. O reino de Judá tiveram 12 reis maus e 8 reis bons. Esses 8 reis bons foram que salvaram o reino de Judá, porque senão eles já tinham perdido tudo há muito tempo. Porque, para você ter noção, o reino do norte passou 200 anos cativo, escravo, porque tinha perdido os caminhos do Senhor. Já o reino de Judá só passou 70 anos cativo. Mas por que só 70? Porque ele tinha esses lapsos entre o rei bom e o Senhor derramava misericórdia e acabava ajudando eles a vencer algumas guerras. Mas o reino de Judá também passou alguns profetas que tentaram avisar que estavam errados, tentaram ganhar os reis, tentaram falar sobre o que o Senhor estava falando para aquele tempo. E uns exemplos desses profetas eram Joel, Isaías, Abacuque, Jeremias, Sofonias e outros que passaram pelo reino de Judá tentando avisar que eles estavam fazendo besteira. E alguns conseguiram, mas ainda assim, por causa dos reis maus, Judá acabou caindo e passando 70 anos escravo. Durante essa escravidão, o reino de Judá conseguiu se manter limpo, conseguiu casar entre si, conseguiu manter a consanguinidade. Agora o reino do norte se corrompeu, ou seja, eles casaram com estrangeiras. E depois de um tempo em que eles estavam cativos, eles conseguiram permissão para voltar para Israel. Foi aí que surgiu o segundo templo, foi aí que teve toda uma reconstrução, porque eles estavam cativos num país estrangeiro e retornaram, entendeu? Qual foi o BO aí? O povo do norte estava mais corrompido e o povo do sul estava menos. Qual o problema? Surgiu Samaria. Samaria foi uma cidade formada de judeus que se casaram com estrangeiros. Já Jerusalém continuava firme e forte na fé deles. Por isso que os judeus eles têm preconceito com Samaria, porque Samaria descumpriu uma lei, um mandamento importante que tem Deuteronômios, de você não se casar com estrangeiros. Foi a mesma lei que fez com que Salomão caísse, o fato dele ter se casado com várias mulheres estrangeiras. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos tinham escolhido levar uma vida que desrespeitava as leis de Deus, entendeu? Por isso que eles sempre passavam, olhavam torto, evitavam passar na mesma rua, evitavam entrar na cidade de Samaria. E é por isso que os judeus têm tanto preconceito assim com os samaritanos, por causa mais dessa parte religiosa em si. Por isso que Jesus
tem uma conversa tão importante com a mulher samaritana e dá um destaque tão importante. Você pensa os discípulos naquela época vendo Jesus conversando com a samaritana. Foi um peso bem considerável, ok? Vou falar com vocês, para tirar um pouquinho de teologia. A gente se vê na próxima. Falou!